Bem, obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E hoje eu vou ensinar sobre algo que todos precisamos e nenhum de nós gosta muito. Então, aperte o cinto e prepare-se. Só porque não gostamos de algo não significa que não precisamos disso, sabe? Eu quero falar com você hoje sobre o poder da diligência. Se você quer ter sucesso em qualquer coisa, se quer prosperar na vida, você tem que aprender a ser diligente. E ser diligente nem sempre é fácil, porque às vezes nos cansamos de fazer a coisa certa, sabe? Especialmente se o que estamos esperando demora um longo tempo. Sabe, se você faz algo certo uma vez e obtém um ótimo resultado, isso não é difícil. Mas se você faz algo certo e nada acontece, e você faz mais uma coisa certa e não acontece nada, e faz outra coisa certa e nada acontece, então fica mais desafiador continuar fazendo o que é certo. Tem uma escritura em Gálatas que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo ceifaremos se não desfalecermos. Depois que Deus colocou em meu coração a visão de ensinar a sua palavra, eu senti que eu realmente teria um ministério onde eu poderia ensinar para muitas e muitas pessoas a palavra de Deus. E eu tinha uma grande visão, mas tudo que eu conseguia fazer era pouco, realmente muito pouco. E as pessoas ficavam me citando esta escritura: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos se não desfalecemos. Honestamente, cansei de ouvir isso. E eu me lembro de um dia ter dito ao Senhor: o que isso quer dizer? E Ele colocou no meu coração: apenas continue prosseguindo. Sabe, alguns dias, tudo o que você pode fazer é manter um pé na frente do outro. E aprendi muito desde então, e uma das coisas que eu digo agora, e quero dizer isso para você hoje, é: quando você faz a coisa certa e você não está obtendo o resultado certo, você está crescendo espiritualmente. Às vezes você tem que tratar alguém bem por muito tempo antes de que te tratem bem. Mas precisamos fazer o que fazemos para Deus e não para as pessoas. Fazemos o que é certo porque nós amamos a Deus. A nossa recompensa, ela vem dele. Então, diligência. Como a diligência afeta as suas finanças? Todos nós temos interesse em nossas finanças, certo? Bem, Provérbios 21:5 diz: os planos dos diligentes levam ao lucro. Tão certo quanto a pressa leva à pobreza. Sabe, as pessoas que estão com muita pressa para chegar onde elas querem chegar têm muita dificuldade em caminhar com Deus, porque Deus, ele não tem pressa. Você provavelmente já descobriu isso. E tentar fazê-lo se apressar não funciona, porque ele prefere ver algo ser feito certo do que ser feito rápido. E não nos importamos, só queremos conseguir o que queremos. O indivíduo que é impaciente e quer conseguir tudo sem passar por coisa alguma, e eu quero que você entenda isso, a pessoa que é impaciente e quer conseguir tudo sem passar por coisa alguma, não quer passar pelo processo, ela sempre terá carência e falta na vida, sabe? Provérbios 10:4, mãos preguiçosas trazem pobreza, mas as mãos diligentes trazem riquezas. Eu quero contar uma pequena história sobre um casal que eu conheço e que eu acho que é um bom exemplo. 2 jovens tinham se casado, eles tinham um plano e seguiram aquele plano. E eles compraram uma casinha. E quando se casaram, tinham algum dinheiro guardado para dar uma entrada, eles compraram uma casinha. E não, era uma casa muito cara, eu não sei, talvez uns $120.000, o que não é caro para uma casa. E eles não queriam ficar endividados e eles queriam quitar aquela casa. Quantos jovens têm uma meta de comprar uma casa hoje em dia? A maioria das pessoas nem pensa que isso é possível, então elas nem pensam em fazer isso. E, assim, em um ano eles conseguiram quitar
a casa, mas sabe como fizeram? Nunca comeram fora, nunca tiraram férias. Eles tinham algumas roupas, então não compraram mais roupas. Eles viviam com muito pouco e não compravam nada extra, sabe? Pegavam cada centavo que tinham. Eles pegavam o dinheiro do Natal, dos aniversários e tudo mais, e eles investiam na casa. Em um ano, eles conseguiram quitar a casa. Bem, eles continuaram a economizar dinheiro. E, em vez de pegar o dinheiro que agora não pagavam pela casa, em vez de sair tirando grandes férias ou ficar saindo muito, eles só economizavam. Agora, essa foi a escolha deles. Você não precisa escolher fazer isso se não quiser, mas estou só mostrando um princípio. Então, eles queriam ter um bebê e ela engravidou. Então, a casa que eles tinham era muito pequena, então iam precisar de uma casa maior. E com o dinheiro que receberam pela venda da casa, porque receberam mais do que tinham investido, claro, e mais o dinheiro que tinham guardado, encontraram uma segunda casa que se adequava perfeitamente às suas necessidades e assim então conseguiram pagar aquela casa. Ambos tinham emprego, ambos trabalhavam. E lembre-se, sem comer fora, nada de férias, nada de especial, apenas vivendo apertados. E ambos estavam felizes, tinham conquistado o objetivo. Você tem um objetivo. Muitas pessoas nem têm um objetivo, não têm um plano. E, como eu disse antes, você já pensou que você poderia ser capaz de viver sem dívidas? Acho que muita gente hoje nem acha que isso seja possível. Você acha que tem que comprar tudo parcelado, mas é possível ser paciente, economizar dinheiro e pagar tudo o que você precisa à vista. Bem, eles foram para a segunda casa. Ela estava grávida, eles estavam orando sobre se ela continuaria trabalhando ou se ficaria em casa cuidando do bebê. Ela queria ficar em casa cuidando do bebê. Bem, adivinhe, eles conseguiram fazer isso porque eles tinham sido diligentes por 2 anos se preparando para isso. Você me ouviu? Eles foram diligentes por 2 anos antes disso. Eles se sacrificaram nesse sentido para que eles pudessem fazer o que quisessem no final. Agora, não nos importamos com a palavra sacrifício, preferimos ter uma palavra diferente de sacrifício. Mas você nunca recebe nada sem abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão de algo para receber algo. Muitas pessoas querem se casar, mas não querem abrir mão de nenhuma de suas liberdades. Bem, quando você se casa com outra pessoa, não pode fazer apenas o que você quer fazer o tempo todo. E se é assim que você faz no casamento, você não terá um bom casamento, porque agora você tem outra pessoa nessa mistura com você. E assim você tem que estar disposto a fazer o que eles querem parte do tempo. Mesmo em uma boa amizade, você tem que estar disposto a sacrificar o que você quer pelo que a outra pessoa quer parte do tempo. Provérbios é o livro da sabedoria. Um livro de princípios que nos introduz ao melhor que Deus tem a oferecer. Você quer o melhor que Deus tem a oferecer ou você quer só o que dá para sobreviver? Se Provérbios afirma que uma pessoa diligente terá fartura, então nós devemos descobrir realmente o que é diligência e como ser diligentes. Se desejamos fartura e abundância, imagino quantos de vocês não consigo ver suas mãos porque você está assistindo pela TV e você pode me ver, mas eu não posso vê-lo, gostaria de vê-lo. Mas tenho certeza que todos que nos assistem querem ter fartura. Você não quer ficar sempre em falta e estar sempre precisando ou endividado. Mas é preciso diligência, e aqui está o que diligência significa. Diligência, diligentemente, é definido no dicionário Webster de 1928. Eu, recomendo que você adquira esse dicionário. Significa aplicação constante nos negócios, constância no labor ou esforço. Esforço para realizar o que é empreendido. Atento, ser trabalhador, não ocioso ou negligente.
constante, de forma aplicada, não descuidada ou negligente. Agora, eu teria que ler isso umas 5 vezes para que as pessoas realmente entendessem, mas você pode pesquisar essa palavra por si mesmo. No grego original, retirado do dicionário grego A Videira, diz que ser diligente significa ser trabalhador, indicativo de um processo, negócios. A Bíblia diz que um sonho se realiza com muito trabalho e doloroso esforço. Está em Eclesiastes, eu acho que é 5:4. Veja, você pensa que gostaria de ter um ministério como o da Joyce, gostaria de poder estar na TV todos os dias, bem? Mas você quer fazer o trabalho que é necessário quando não estou na TV? Você quer lidar com... Sabe, essa é só uma pequena parte. O que você vê aqui hoje é uma pequenina parte de tudo que eu tenho que fazer para fazer essa parte. Hoje levantei às 5 da manhã para estudar tudo isso aqui. Eu sou uma pessoa diligente com a palavra. Não quero tentar te ensinar algo do qual eu não sei nada, sabe? Eu não quero te ensinar algo errado. Eu faço questão de estudar, estudar, estudar e estudar. E hoje eu levei ainda mais tempo para reunir esses ensinamentos. Você tem que estar disposto a trabalhar se quiser ter liberdade e abundância na vida. É indicativo de um processo. Eu digo que tudo no reino de Deus funciona pela lei do crescimento gradual. Nada é tipo, eu oro por isso e bam! É de pouco a pouco. Nosso ministério agora é um ministério mundial. Mas sabe, eu comecei com 20 pessoas sentadas no chão da minha sala e fiz isso por 5 anos, não por 5 minutos, 5 anos. E depois trabalhei para outra pessoa por 5 anos. Então, quando começamos o Ministério Joyce Meyer, tudo era pequeno, sabe? Se eu tivesse 100 pessoas em uma conferência, eu achava que eu tinha morrido e ido para o céu, sabe? Me lembro de fazer uma reunião que havia 9 pessoas e eu tinha levado 5 delas. E eu fazia um trabalho tão bom quando eu tinha 9 pessoas quanto eu tento fazer agora. Eu estudei muito, trabalhei muito duro. Toda vez que você vê alguém que é bem-sucedido, sabe, não é só porque ela quis isso ou porque é abençoado, é porque ela tem sido diligente. Eu acho que alguns de vocês... O sucesso é a vontade de Deus para você. Não para alguns, mas para todos vocês. E acho que a única coisa que fica entre você e o sucesso é que você talvez não entenda que você tem que continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, continuar. E você tem que ter uma atitude. Eu nunca vou desistir. Eu tenho uma plaquinha no banheiro que diz nunca, nunca, nunca desista. E acho que uma das coisas que tem estado ao meu favor, não porque eu seja tão inteligente ou tão talentosa, sabe? Sou cabeça dura, eu não desisto. Eu só continuo. E se eu realmente acreditar que Deus quer que eu faça algo, eu vou continuar fazendo aquilo. Mas sabe, muitas pessoas, a resposta delas é, eu desisto? Bem, sabe, essa é a saída dos covardes, desistir. Mantenha-se firme a algo e passe pela parte difícil para chegar à parte boa. Deixe-me repetir. Passe pela parte difícil para chegar à parte boa. Passe pela parte ruim e chegue à parte boa. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria do que lhe estava proposto do outro lado. Uau! Ele passou pela sexta-feira para chegar ao domingo. Sexta-feira foi a crucificação, domingo foi a ressurreição. É o ganho obtido pelo trabalho, esforço, dor, seriedade e zelo, se apressar para fazer algo sem jamais procrastinar ou adiar para mais tarde. Você está adiando para depois?
O que será que você tem que sabe que deveria ter feito há muito tempo e você pretende fazer, você vai fazer algum dia, mas você só tem a intenção de fazer há muito tempo, mas você não faz nada? É hora de ir e fazer. Atender cuidadosamente. Uma pessoa diligente vê o que precisa ser feito e ela faz. E ela faz, e ela faz, e ela faz, e ela faz, até obter o resultado desejado. Eles não param porque se cansam de fazer, não param porque ninguém mais está fazendo, eles não param porque aquilo não é popular e, especialmente, não param porque está demorando muito tempo para obter resultado. Todo aquele que é impaciente e apressado só se apressa em querer, diz a Bíblia. Agora, sabe, a impaciência provavelmente ainda é a minha maior fraqueza, mas graças a Deus eu não sou impaciente com ele. Sou impaciente com as pessoas às vezes, mas eu entendo o princípio santo de que se queremos algo, temos que nos manter firmes, manter firmes, manter firmes e firmes. E eu vou clamar a você hoje, em nome de Jesus, que se você crê em seu coração que tem algo que Deus quer que você faça, seja firme nisso. E continue fazendo de novo e de novo. Vamos pegar o dinheiro, por exemplo. Sabe, eu conheço um senhor, eu conheço há 15 anos, e quando ele era bem jovem, apenas um adolescente com 17, 18 anos, e então ele começou a trabalhar, ele sempre economizou 10% de tudo que recebia. Sempre. Ele sempre economizava 10% do que recebia. Bem, quando ele comprou sua primeira casa, ainda jovem, não era casado ainda, ele pagou à vista. Por quê? Porque ele abriu mão de algo aqui para obter algo ali. O que você quer? Quer ficar sem dívidas? Então vai ter que sacrificar algumas coisas e aplicar nessa dívida, aplicar nessa dívida, aplicar nessa dívida, aplicar nessa dívida. E então, quando estiver sem dívidas, você gostaria de pagar à vista a próxima coisa? Vamos pensar num carro, por exemplo. Você gostaria de poder pagar em dinheiro por um carro? Bem, Joyce, nem acho que isso seja possível. Bem, é possível, muita gente faz isso. Mas veja, eles esperaram, eles economizaram e talvez ficaram com o carro por 5, 6, 7 anos a mais do que gostariam de ficar e economizando dinheiro, foram capazes de pagar por esse carro. Você sabe quanto dinheiro economiza quando paga à vista por algo e não paga todo aqueles juros absurdos? Se você quer ter cartões de crédito, eu tenho cartões de crédito, não sou contra, eles são uma conveniência. Mas certifique-se de pagar a fatura no final de cada mês. Agora, sei que algumas pessoas tiveram que passar por coisas que você não pôde evitar, não havia nada que pudesse fazer a respeito. E você tem uma dívida de cartão que é muito grande para você pagar. No final de cada mês, você está parcelando isso, mas veja, deposite um pouco mais toda vez, não faça apenas o pagamento mínimo, e não importa se for apenas $5 a mais, deposite um pouco mais. Assim você deixa de entregar todo o seu dinheiro para os juros. E nós vemos mais e mais pessoas que não querem esperar por nada. Não seja alguém impaciente que não quer esperar pelas coisas boas. Vou te dizer, Deus tem tantas coisas boas em mente para você, mas você tem que estar disposto a esperar por elas. Elas não vão vir rápido. Sabe, quando eu era bem mais jovem, eu vou dizer que ainda sou jovem, mas quando eu era bem mais jovem, com uns, digamos, 18 anos e consegui meu primeiro trabalho, sabe, naquela época, isso foi há muitos anos atrás, as pessoas esperavam começar de baixo e trabalhar na carreira para o topo. Mas hoje as pessoas têm uma atitude diferente, querem entrar e começar no topo. E algumas acham que só porque tem uma formação universitária que deve começar no topo, mas quer saber, além da formação, é necessário experiência. E a única maneira de obter experiência é começando de baixo e abrindo o caminho até o topo. E assim,
começávamos e você não tinha férias antes de um ano, sabe? Hoje as pessoas começam e têm 2 semanas de férias e um tempo de folga no primeiro dia. Sabe, as pessoas elas querem saber só dos benefícios. E eu não sou contra ser bom para as pessoas, amo ser boa para as pessoas, mas acho que às vezes as pessoas só precisam estar dispostas a trabalhar um pouco mais antes de começar a receber benefícios, porque, na verdade, você não aprecia nada pelo qual não teve que trabalhar, pelo menos não tanto quanto apreciaria se tivesse trabalhado por isso. E eu vou dar um exemplo. Não cheguei a fazer faculdade, mas tenho doutorado de oratória pela Roberts University e, de fato, tenho 3 diplomas dessas universidades conhecidas. E como eu os recebi? Por eu ter escrito 150 livros. Então, eu aprecio esses diplomas, mas quer saber? Não tem como eu apreciá-los tanto quanto eu apreciaria se eu tivesse ido para a faculdade por 6, 7, 8 anos para ter esses diplomas, sabe? É uma honra, mas eles me foram dados. Quando as coisas são entregues a você e você não precisa fazer nada, não estou dizendo que você não aprecia isso, mas não aprecia tanto quanto apreciaria se você tivesse trabalhado para isso. Então vemos cada vez mais e mais pessoas querendo ter tudo e não querendo esperar por nada. Elas acham que estão sendo oprimidas se não forem promovidas e ganharem muito dinheiro logo no início do trabalho. Se não conseguem o que querem rapidamente, ficam descontentes e começam a brigar, sentem que estão sendo maltratadas, não apreciadas e estão sendo exploradas. E sua maneira corajosa de lidar com isso é: eu desisto. E vão para um novo lugar, onde começa o mesmo ciclo novamente. Mantenha-se firme a algo e vá até a linha de chegada. Qual é o melhor, um fast food ou uma panela de carne bem assada? Nham, 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 nham. Eu não sei você, mas eu gosto de um assado. E, cara, quando eu vou comer, quero que ele esteja bem macinho, caindo do garfo de tão macio. Isso é muito melhor do que um hambúrguer de um drive-thru. Mas leva mais tempo e exige mais esforço. Alguém está entendendo isso? Eu não posso vê-los dizendo sim, mas eu creio que estão dizendo sim. Até mesmo ao nos depararmos com pessoas que gastam demais e depois culpam seus empregadores por não pagar o suficiente. Você não pode. Você tem que assumir a responsabilidade pelo que você faz. Se você gastar mais do que você ganha, acabará com problemas, sabe? Vamos, eu disse, se você gastar mais do que ganha, acabará com problemas. E veja, há muito mais em ser uma pessoa próspera do que apenas dar algumas ofertas e fazer algumas orações. Deus espera que sejamos diligentes, que nossas necessidades sejam supridas. A Bíblia diz: meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Amados, acima de tudo, quero que vocês prosperem e estejam com saúde, assim como sua alma prospera. 3 João 2. No Salmo diz: Deus se deleita na prosperidade dos seus filhos. Ele quer que você seja amplamente suprido, sabe? Mas você não vai ter isso só porque você ora. Na verdade, acho que, às vezes, quando oro, Deus me mostra algo que preciso fazer. Ele faz a sua parte, mas eu tenho que fazer a minha parte. Dai e ser-vos-á dado. Lucas 6,38. De fato, eu amo isso. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Deus, Ele derramará de volta em seu seio. Deus é um Deus que, se fizermos nossa parte, mesmo que a nossa parte seja pequena, Ele derramará bênção sem medida sobre nós. Seja diligente nas ofertas, diligente no estudo da Bíblia, diligente na oração. Seja diligente nas suas finanças, e eu vou falar coisas com as quais você pode não se importar. Pague suas contas em dia. Não se endivide por coisas que você consegue viver sem. Aprenda a economizar e pague à vista pelas coisas, especialmente aqueles itens de luxo.
Não deseje nada à toa, sabe? Seja o tipo de pessoa disposta a se manter firme em algo e se manter firme, se manter firme, se manter firme, se manter firme. Quem devo promover? Alguém que se atrasa 3 dias na semana? Ou alguém que é diligente e sempre chega cedo e é o primeiro a se oferecer para fazer algo extra? Bem, obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E hoje eu vou ensinar sobre algo que todos precisamos e nenhum de nós gosta muito. Então, aperte o cinto e prepare-se. Só porque não gostamos de algo não significa que não precisamos disso, sabe? Eu quero falar com você hoje sobre o poder da diligência. Se você quer ter sucesso em qualquer coisa, se quer prosperar na vida, você tem que aprender a ser diligente. E ser diligente nem sempre é fácil, porque às vezes nos cansamos de fazer a coisa certa, sabe? Especialmente se o que estamos esperando demora um longo tempo. Sabe, se você faz algo certo uma vez e obtém um ótimo resultado, isso não é difícil. Mas se você faz algo certo e nada acontece, e você faz mais uma coisa certa e não acontece nada, e faz outra coisa certa e nada acontece, então fica mais desafiador continuar fazendo o que é certo. Tem uma escritura em Gálatas que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo ceifaremos se não desfalecermos. Depois que Deus colocou em meu coração a visão de ensinar a sua palavra, eu senti que eu realmente teria um ministério onde eu poderia ensinar para muitas e muitas pessoas a palavra de Deus. E eu tinha uma grande visão, mas tudo que eu conseguia fazer era pouco, realmente muito pouco. E as pessoas ficavam me citando esta escritura: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos se não desfalecemos. Honestamente, cansei de ouvir isso. E eu me lembro de um dia ter dito ao Senhor: o que isso quer dizer? E Ele colocou no meu coração: apenas continue prosseguindo. Sabe, alguns dias, tudo o que você pode fazer é manter um pé na frente do outro. E aprendi muito desde então, e uma das coisas que eu digo agora, e quero dizer isso para você hoje, é: quando você faz a coisa certa e você não está obtendo o resultado certo, você está crescendo espiritualmente. Às vezes você tem que tratar alguém bem por muito tempo antes de que te tratem bem. Mas precisamos fazer o que fazemos para Deus e não para as pessoas. Fazemos o que é certo porque nós amamos a Deus. A nossa recompensa, ela vem dele. Então, diligência. Como a diligência afeta suas finanças? Todos nós temos interesse em nossas finanças, certo? Bem, Provérbios 21:5 diz: os planos dos diligentes levam ao lucro. Tão certo quanto a pressa leva à pobreza. Sabe, as pessoas que estão com muita pressa para chegar onde elas querem chegar têm muita dificuldade em caminhar com Deus, porque Deus, ele não tem pressa. Você provavelmente já descobriu isso. E tentar fazê-lo se apressar não funciona, porque ele prefere ver algo ser feito certo do que ser feito rápido. E não nos importamos, só queremos conseguir o que queremos. O indivíduo que é impaciente e quer conseguir tudo sem passar por coisa alguma, e eu quero que você entenda isso, a pessoa que é impaciente e quer conseguir tudo sem passar por coisa alguma, não quer passar pelo processo, ela sempre terá carência e falta na vida, sabe? Provérbios 10:4, mãos preguiçosas trazem pobreza, mas as mãos diligentes trazem riquezas. Eu quero contar uma pequena história sobre um casal que eu conheço e que eu acho que é um bom exemplo. 2 jovens tinham se casado, eles tinham um plano e seguiram aquele plano. E eles compraram uma casinha
E quando se casaram, tinham algum dinheiro guardado para dar uma entrada, eles compraram uma casinha. E não, era uma casa muito cara, era, eu não sei, talvez uns US$ 120.000, o que não é caro para uma casa. E eles não queriam ficar endividados e eles queriam quitar aquela casa. Quantas pessoas, quantos jovens têm uma meta de comprar uma casa hoje em dia? A maioria das pessoas nem pensa que isso é possível, então elas nem pensam em fazer isso. E, assim, em um ano eles conseguiram quitar a casa, mas sabe como fizeram? Nunca comeram fora, nunca tiraram férias. Eles tinham algumas roupas, então não compraram mais roupas. Eles viviam com muito pouco e não compravam nada extra, sabe? Pegavam cada centavo que tinham. Eles pegavam o dinheiro do Natal, dos aniversários e tudo mais, e eles investiam na casa. Em um ano, eles conseguiram quitar a casa. Bem, eles continuaram a economizar dinheiro. E, em vez de pegar o dinheiro que agora não pagavam pela casa, em vez de sair tirando grandes férias ou ficar saindo muito, eles só economizavam. Agora, essa foi a escolha deles. Você não precisa escolher fazer isso se não quiser, mas estou só mostrando um princípio. Então, eles queriam ter um bebê e ela engravidou. Então, a casa que eles tinham era muito pequena, então iam precisar de uma casa maior. E com o dinheiro que receberam pela venda da casa, porque receberam mais do que tinham investido, claro, e mais o dinheiro que tinham guardado, encontraram uma segunda casa que se adequava perfeitamente às suas necessidades e assim então conseguiram pagar aquela casa. Ambos tinham emprego, ambos trabalhavam. E lembre-se, sem comer fora, nada de férias, nada de especial, apenas vivendo apertados. E ambos estavam felizes, tinham conquistado o objetivo. Você tem um objetivo. Muitas pessoas nem têm um objetivo, não têm um plano. E, como eu disse antes, você já pensou que você poderia ser capaz de viver sem dívidas? Acho que muita gente hoje nem acha que isso seja possível. Você acha que tem que comprar tudo parcelado, mas é possível ser paciente, economizar dinheiro e pagar tudo o que você precisa à vista. Bem, eles foram para a segunda casa. Ela estava grávida, eles estavam orando sobre se ela continuaria trabalhando ou se ficaria em casa cuidando do bebê. Ela queria ficar em casa cuidando do bebê. Bem, adivinhe, eles conseguiram fazer isso porque eles tinham sido diligentes por 2 anos se preparando para isso. Você me ouviu? Eles foram diligentes por 2 anos antes disso. Eles se sacrificaram nesse sentido para que eles pudessem fazer o que quisessem no final. Agora, não nos importamos com a palavra sacrifício, preferimos ter uma palavra diferente de sacrifício. Mas você nunca recebe nada sem abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão de algo para receber algo. Muitas pessoas querem se casar, mas não querem abrir mão de nenhuma de suas liberdades. Bem, quando você se casa com outra pessoa, não pode fazer apenas o que você quer fazer o tempo todo. E se é assim que você faz no casamento, você não terá um bom casamento, porque agora você tem outra pessoa nessa mistura com você. E assim você tem que estar disposto a fazer o que eles querem parte do tempo. Mesmo em uma boa amizade, você tem que estar disposto a sacrificar o que você quer pelo que a outra pessoa quer parte do tempo. Provérbios é o livro da sabedoria. Um livro de princípios que nos introduz ao melhor que Deus tem a oferecer. Você quer o melhor que Deus tem a oferecer ou você quer só o que dá para sobreviver? Se Provérbios afirma que uma pessoa diligente terá fartura, então nós devemos descobrir realmente o que é diligência e como ser diligentes. Se desejamos fartura e abundância, imagino quantos de vocês não consigo ver suas mãos porque você está assistindo pela TV e você pode me ver, mas eu não posso vê-lo. Gostaria de vê-lo. Mas tenho certeza que todos que nos assistem querem ter fartura. Você não quer
ficar sempre em falta e estar sempre precisando ou endividado. Mas é preciso diligência, e aqui está o que diligência significa. Diligência, diligentemente, é definido no dicionário Webster de 1928. Recomendo que você adquira esse dicionário. Significa aplicação constante nos negócios, constância no labor ou esforço. Esforço para realizar o que é empreendido. Atento, ser trabalhador, não ocioso ou negligente. Constante, de forma aplicada, não descuidada ou negligente. Agora, eu teria que ler isso umas 5 vezes para que as pessoas realmente entendessem, mas você pode pesquisar essa palavra por si mesmo. No grego original, retirado do dicionário grego a videira, diz que ser diligente significa ser trabalhador, indicativo de um processo, negócios. A Bíblia diz que um sonho se realiza com muito trabalho e doloroso esforço. Está em Eclesiastes, eu acho que é 5:4. Veja, você pensa que gostaria de ter um ministério como o da Joyce, gostaria de poder estar na TV todos os dias, bem? Mas você quer fazer o trabalho que é necessário quando não estou na TV? Você quer lidar com... essa é só uma pequena parte. O que você vê aqui hoje é uma pequenina parte de tudo que eu tenho que fazer para fazer essa parte. Hoje levantei às 5 da manhã para estudar tudo isso aqui. Eu sou uma pessoa diligente com a palavra. Não quero tentar te ensinar algo do qual eu não sei nada, sabe? Eu não quero te ensinar algo errado. Eu faço questão de estudar, estudar, estudar e estudar. E hoje eu levei ainda mais tempo para reunir esses ensinamentos. Você tem que estar disposto a trabalhar se quiser ter liberdade e abundância na vida. É indicativo de um processo. Eu digo que tudo no reino de Deus funciona pela lei do crescimento gradual. Nada é tipo, eu oro por isso e bam! É de pouco a pouco. Nosso ministério agora é um ministério mundial. Mas eu comecei com 20 pessoas sentadas no chão da minha sala e fiz isso por 5 anos, não por 5 minutos, 5 anos. E depois trabalhei para outra pessoa por 5 anos. Então, quando começamos o Ministério Joyce Meyer, tudo era pequeno, sabe? Se eu tivesse 100 pessoas em uma conferência, eu achava que eu tinha morrido e ido para o céu, sabe? Me lembro de fazer uma reunião que havia 9 pessoas e eu tinha levado 5 delas. E eu fazia um trabalho tão bom quando eu tinha 9 pessoas quanto eu tento fazer agora. Eu estudei muito, trabalhei muito duro. Toda vez que você vê alguém que é bem sucedido, sabe, não é só porque ela quis isso ou porque é abençoado, é porque ela tem sido diligente. Eu acho que alguns de vocês, o sucesso é a vontade de Deus para você. Não para alguns, mas para todos vocês. E acho que a única coisa que fica entre você e o sucesso é que você talvez não entenda que você tem que continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, continuar. E você tem que ter uma atitude, eu nunca vou desistir. Eu tenho uma plaquinha no banheiro que diz, nunca, nunca, nunca desista. E acho que uma das coisas que tem estado ao meu favor, não porque eu seja tão inteligente ou tão talentosa, sabe? Sou cabeça dura, eu não desisto. Eu só continuo. E se eu realmente acreditar que Deus quer que eu faça algo, eu vou continuar fazendo aquilo. Mas sabe, muitas pessoas, a resposta delas é, eu desisto? Bem, sabe, essa é a saída dos covardes, desistir. Mantenha-se firme a algo e passe pela parte difícil para chegar à parte boa. Deixe-me repetir, passe pela parte difícil para chegar à parte boa. Passe pela parte ruim e chegue à parte boa. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria do que lhe estava proposto do outro lado.
Uau! Ele passou pela sexta-feira para chegar ao domingo. Sexta-feira foi a crucificação, domingo foi a ressurreição. É o ganho obtido pelo trabalho, esforço, dor, seriedade e zelo, se apressar para fazer algo sem jamais procrastinar ou adiar para mais tarde. Você está adiando para depois? O que será que você tem que sabe que deveria ter feito há muito tempo e você pretende fazer, você vai fazer algum dia, mas você só tem a intenção de fazer há muito tempo, mas você não faz nada? É hora de ir e fazer. Atender cuidadosamente. Uma pessoa diligente vê o que precisa ser feito e ela faz. E ela faz, e ela faz, e ela faz, e ela faz, até obter o resultado desejado. Eles não param porque se cansam de fazer, não param porque ninguém mais está fazendo, eles não param porque aquilo não é popular e especialmente não param porque está demorando muito tempo para obter resultado. Todo aquele que é impaciente e apressado só se apressa em querer, diz a Bíblia. Agora, sabe, a impaciência provavelmente ainda é a minha maior fraqueza, mas graças a Deus eu não sou impaciente com ele. Sou impaciente com as pessoas às vezes, mas eu entendo o princípio santo de que se queremos algo, temos que nos manter firmes, manter firmes, manter firmes e firmes. E eu vou clamar a você hoje, em nome de Jesus, que se você crê em seu coração que tem algo que Deus quer que você faça, seja firme nisso. E continue fazendo de novo e de novo. Vamos pegar o dinheiro, por exemplo. Sabe, eu conheço um senhor, eu conheço há 15 anos, e quando ele era bem jovem, apenas um adolescente com 17, 18 anos, e então ele começou a trabalhar, ele sempre economizou 10% de tudo que recebia. Sempre. Ele sempre economizava 10% do que recebia. Bem, quando ele comprou sua primeira casa, ainda jovem, não era casado ainda, ele pagou à vista. Por quê? Porque ele abriu mão de algo aqui para obter algo ali. O que você quer? Quer ficar sem dívidas? Então vai ter que sacrificar algumas coisas e aplicar nessa dívida, aplicar nessa dívida, aplicar nessa dívida, aplicar nessa dívida. E então, quando estiver sem dívidas, você gostaria de pagar à vista a próxima coisa? Vamos pensar num carro, por exemplo. Você gostaria de poder pagar em dinheiro por um carro? Bem, Joyce, nem acho que isso seja possível. Bem, é possível, muita gente faz isso. Mas veja, eles esperaram, eles economizaram e talvez ficaram com um carro por 5, 6, 7 anos a mais do que gostariam de ficar e economizando dinheiro, foram capazes de pagar por esse carro. Você sabe quanto dinheiro economiza quando paga à vista por algo e não paga todo aqueles juros absurdos? Se você quer ter cartões de crédito, eu tenho cartões de crédito, não sou contra, eles são uma conveniência. Mas certifique-se de pagar a fatura no final de cada mês. Agora, sei que algumas pessoas tiveram que passar por coisas que você não pôde evitar, não havia nada que pudesse fazer a respeito. E você tem uma dívida de cartão que é muito grande para você pagar. No final de cada mês, você está parcelando isso, mas veja, deposite um pouco mais toda vez, não faça apenas o pagamento mínimo, e não importa se for apenas $5 a mais, deposite um pouco mais. Assim você deixa de entregar todo o seu dinheiro para os juros. E nós vemos mais e mais pessoas que não querem esperar por nada. Não seja alguém impaciente, que não quer esperar pelas coisas boas. Vou te dizer, Deus tem tantas coisas boas em mente para você, mas você tem que estar disposto a esperar por elas, elas não vão vir rápido. Sabe, quando eu era bem mais jovem, eu vou dizer que ainda sou jovem, mas quando eu era bem mais jovem, com uns, digamos, 18 anos e consegui meu primeiro trabalho, sabe, naquela época, isso foi há muitos anos atrás,
Pessoas esperavam começar de baixo e trabalhar na carreira para o topo. Mas hoje as pessoas têm uma atitude diferente, querem entrar e começar no topo. E algumas acham que só porque tem uma formação universitária que deve começar no topo, mas quer saber, além da formação, é necessário experiência. E a única maneira de obter experiência é começando de baixo e abrindo o caminho até o topo. E assim, começávamos e você não tinha férias antes de um ano, sabe? Hoje as pessoas começam e têm 2 semanas de férias e um tempo de folga no primeiro dia. Sabe, as pessoas elas querem saber só dos benefícios. E eu não sou contra ser bom para as pessoas, amo ser boa para as pessoas, mas acho que às vezes as pessoas só precisam estar dispostas a trabalhar um pouco mais antes de começar a receber benefícios, porque, na verdade, você não aprecia nada pelo qual não teve que trabalhar, pelo menos não tanto quanto apreciaria se tivesse trabalhado por isso. E eu vou dar um exemplo. Não cheguei a fazer faculdade, mas tenho um doutorado de oratória pela Roberts University e, de fato, tenho 3 diplomas dessas universidades conhecidas. E como eu os recebi? Por eu ter escrito 150 livros. Então, eu aprecio esses diplomas, mas quer saber? Não. Tem como eu apreciá-los tanto quanto eu apreciaria se eu tivesse ido para a faculdade por 6, 7, 8 anos para ter esses diplomas, sabe? É uma honra. Mas eles me foram dados. Quando as coisas são entregues a você e você não precisa fazer nada, não estou dizendo que você não aprecia isso, mas não aprecia tanto quanto apreciaria se você tivesse trabalhado para isso. Então vemos cada vez mais e mais pessoas querendo ter tudo e não querendo esperar por nada. Elas acham que estão sendo oprimidas se não forem promovidas e ganharem muito dinheiro logo no início do trabalho. Se não conseguem o que querem rapidamente, ficam descontentes e começam a brigar, sentem que estão sendo maltratadas, não apreciadas, estão sendo exploradas e sua maneira corajosa de lidar com isso é eu desisto. E vão para um novo lugar, onde começa o mesmo ciclo novamente. Mantenha-se firme a algo e vá até a linha de chegada. Qual é melhor, um fast food ou uma panela de carne bem assada? Nham, 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 nham. Eu não sei você, mas eu gosto de um assado. E cara, quando eu vou comer, quero que ele esteja bem macio, caindo do garfo de tão macio. Isso é muito melhor do que um hambúrguer de um drive-thru. Mas leva mais tempo e exige mais esforço. Alguém está entendendo isso? Eu não posso vê-los dizendo sim, mas eu creio que estão dizendo sim. Até mesmo ao nos depararmos com pessoas que gastam demais e depois culpam seus empregadores por não pagar o suficiente. Você não pode. Você tem que assumir a responsabilidade pelo que você faz. Se você gastar mais do que você ganha, acabará com problemas, sabe? Vamos, eu disse, se você gastar mais do que ganha, acabará com problemas. E veja, muito mais em ser uma pessoa próspera do que apenas dar algumas ofertas e fazer algumas orações. Deus espera que sejamos diligentes, que nossas necessidades sejam supridas. A Bíblia diz, meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Amados, acima de tudo, quero que vocês prosperem e estejam com saúde, assim como sua alma prospera. 3 João 2. No Salmo diz, Deus se deleita na prosperidade dos seus filhos. Ele quer que você seja amplamente suprido, sabe? Mas você não vai ter isso só porque você ora. Na verdade, acho que, às vezes, quando oro, Deus me mostra algo que preciso fazer. Ele faz a sua parte, mas eu tenho que fazer a minha parte. Dai e ser-vos-á dado. Lucas 6,38. De fato, eu amo isso. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Deus, Ele derramará de volta em seu seio. Deus é um Deus que, se fizermos nossa parte, mesmo que a nossa parte seja pequena, Ele derramará bênção sem medida sobre nós.
Seja diligente nas ofertas, diligente no estudo da Bíblia, diligente na oração. Seja diligente nas suas finanças, e eu vou falar coisas com as quais você pode não se importar. Pague suas contas em dia. Não se endivide por coisas que você consegue viver sem. Aprenda a economizar e pague à vista pelas coisas, especialmente aqueles itens de luxo. Não deseje nada à toa, sabe? Seja o tipo de pessoa disposta a se manter firme em algo e se manter firme, se manter firme, se manter firme, se manter firme. Quem devo promover? Alguém que se atrasa 3 dias na semana? Ou alguém que é diligente e sempre chega cedo e é o primeiro a se oferecer para fazer algo extra? Em seu seio. Deus é um Deus que, se fizermos nossa parte, mesmo que a nossa parte seja pequena, Ele derramará bênção sem medida sobre nós. Seja diligente nas ofertas, diligente no estudo da Bíblia, diligente na oração. Seja diligente nas suas finanças, e eu vou falar coisas com as quais você pode não se importar. Pague suas contas em dia. Não se endivide por coisas que você consegue viver sem. Aprenda a economizar e pague à vista pelas coisas, especialmente aqueles itens de luxo. Não deseje nada à toa, sabe? Seja o tipo de pessoa disposta a se manter firme em algo e se manter firme, se manter firme, se manter firme, se manter firme. Quem devo promover? Alguém que se atrasa 3 dias na semana? Ou alguém que é diligente e sempre chega cedo e é o primeiro a se oferecer para fazer algo extra?